Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao debate entre os candidatos à presidência da Associação dos Magistrados da Bahia, a AMAB, no triênio 2023-2025. Estão presentes a candidata da chapa Nossa AMAB, a juíza Ângela Bacelar Batista, e o candidato da chapa Nova AMAB, desembargador Júlio César Lemos Travessa. Boa noite, candidatos. Vamos aqui rapidamente repassar as regras do debate. No primeiro bloco, serão 3 blocos. No primeiro bloco, cada um dos candidatos responde a 10 perguntas que serão sorteadas, dentre as dezenas que foram encaminhadas pelos magistrados associados até o dia de ontem. Já no segundo bloco, cada candidato responde a 4 perguntas do concorrente e será concedido 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica, se for o caso. A ordem para a formulação da questão será definida por sorteio. No terceiro bloco, cada candidato terá 5 minutos para proceder suas considerações finais relacionadas à sua proposta de gestão. Vamos dar início, então, ao primeiro bloco. Vamos sortear 10 perguntas. Cada candidato terá 1 minuto para a resposta. E o candidato que primeiro responder a pergunta inicial será o segundo a responder a questão seguinte. E assim sucessivamente. Aqui se encontram as perguntas que foram selecionadas, entre todas que foram remetidas. Vamos à primeira pergunta. O senhor e a senhora pensam que deva ser prioridade a contratação pela AMAB de uma assessoria especializada em direito financeiro acerca das aposentadorias para analisar as peças orçamentárias quanto ao judiciário, bem como a execução da LOA, inclusive para propor medidas administrativas e judiciais quando for o caso? Vamos sortear aqui o primeiro e aí vai se alternando, viu? Primeiro a responder é a candidata Ângela Bacelar. A candidata tem 1 minuto. Agradeço a pergunta. Boa noite a todos, boa noite, colegas. É fundamental essa diretoria, inclusive consta da proposta da nossa AMAB, a diretoria de acompanhamento, a diretoria de inovação com acompanhamento para, inclusive, orientação a todos os magistrados. Nós sabemos que a questão previdenciária é uma questão, um desafio que a magistratura precisa enfrentar, não somente no nosso âmbito estadual, mas também no âmbito nacional. Nossos colegas que ingressaram a partir de 2004, eles já não têm mais o direito à aposentadoria, está limitada ao teto do INSS. Essa é uma questão que tem que ser resolvida a nível nacional. E aqui nós precisamos de alguém para dizer da conveniência de migrar para o regime, as perdas. Candidato, o tempo terminou. Vamos ao candidato desembargador Júlio César. O candidato tem 1 minuto. Boa noite, magistradas e magistrados. Eu adiro a tudo que foi dito pela candidata Ângela e penso também que a AMAB ela não necessita apenas de um assessor orçamentário. Nós precisamos também de uma assessoria jurídica mais robusta, nós precisamos de uma assessoria de comunicação social que construa agendas positivas em favor dos magistrados da ativa e precisamos de um assistente social. Por incrível que pareça, a AMAB, ela não tem um assistente social para cuidar dos seus aposentados. Pasmem, colegas. A AMAB, ela não tem um assistente social para cuidar dos seus aposentados. Bom, vamos à segunda questão.
Só lembrando, candidato, quando ela levantar a mão, o senhor ainda tem 10 segundos. Certo. Não, mas eu... Agora quem vai responder é o senhor. Qual a proposta do candidato acerca da transparência das informações da AMAB de maneira especificada, como receitas, despesas, tramitação de demandas juizadas, etc. Acredita que a atual gestão é transparente? Com certeza, a atual gestão, ela não é transparente. Nós precisamos divulgar para os associados, mensalmente, tudo que é gasto. E esses valores, eles têm que ser discutidos através das mesas temáticas. Nós não podemos admitir que a AMAB gaste excessivamente com festas, com congressos, com jantares, sem que os associados saibam como esse dinheiro está sendo gasto e qual o retorno que o associado terá de todas essas farras que são feitas com o dinheiro dos associados. Candidata tem 1 minuto. Eu fico feliz também com essa pergunta, porque eu vejo que as indagações, as dúvidas dos colegas estão dentro das nossas propostas. Nas propostas da nossa AMAB consta divulgar os balancetes mensais para que os associados possam conhecer e acompanhar as destinações dos recursos. A transparência é íncita da nossa função. Então, ela vai ser muito mais resgatada. A comunicação também consta do nosso... Olho ali, vejo o meu querido vice Gustavo, que tanto defende a necessidade de aprimorarmos a comunicação, seja com troca de informações com os colegas, solicitações, seja com outros órgãos, um diálogo com a sociedade. É o que nós propomos e é o que nós vamos fazer. Vamos para a terceira pergunta. Candidata que responde agora. As duas chapas demonstram intenção de mudanças na AMAB. Quais são os principais fatores que demandam essas modificações? Como dito na nossa programação, nós temos pilares, quais sejam o resgate da autoestima dos magistrados, e aí a gente perpassa pela questão financeira, a gente passa pela sensação de pertencimento que nós precisamos ter. Temos a comunicação, que ela precisa também ser muito aprimorada, seja no nosso âmbito interno, facilitando troca de experiências, dúvidas, quanto no âmbito externo, através do diálogo. Nós defendemos muito o diálogo, porque com o diálogo nós vamos construir o caminho que a nossa magistratura espera e merece ficar. Eu ainda teria 10 segundos, não é isso? Está correndo. Então, você devia deixar pelo menos a gente arrematar. Essas são as propostas. Terminou. Candidato. Eu estou surpreso com a candidata Ângela falar em transparência, falar em diálogo, falar em integração, falar em construir um ambiente associativo, já que a chapa nossa AMAB é a continuidade da gestão atual. E o que nós presenciamos na gestão atual é a construção, é a destruição do diálogo. É a divisão entre colegas de primeiro grau, divisão de colegas de segundo grau, é a expulsão de colegas de grupos de WhatsApp, é não impedir que os associados interajam, sejam eles ativos, inativos e pensionistas. Eu gostaria de direito de resposta. Vamos, a comissão precisa analisar Porque e responder. não houve resposta à pergunta e foi ataque. A comissão vai analisar enquanto a senhora vai responder, né? Eu já respondi, eu fui a primeira, né? Pronto.
Comissão, concedeu? A candidata tem 1 minuto para a resposta. O papel de presidente da AMAB cabe à doutora Narti Weber. Ela é que é a presidente, ela é que está no pleno exercício. Eu sou associada há 32 anos e, como tal, nunca me furtei de participar, de discordar, de concordar, de apoiar e de lutar. Nós somos quase 800 juízes e com muita honra temos esse apoio, mas nós não somos continuidade, nós somos a construção. Diversas fases da magistratura se uniram e nós construímos para transformar. É muito diferente. Cabe à presidente responder pelas demandas atuais da AMAB. Eu só irei responder com muita transparência e responsabilidade a partir de 3 de fevereiro de 2023. O tempo terminou. Vamos lá. Qual o trabalho que entendem que deva ser desempenhado nas suas gestões quando da posse da presidência em referência aos pleitos que vêm sendo perseguidos a duras penas pelos aposentados, como auxílio saúde, regularização dos pagamentos da PAI, já reconhecidos, inclusive e em especial no caso de pensionistas que tiveram reconhecimento judicial através de alvará a partir de janeiro de 2023, com a inclusão no respectivo orçamento, vantagens pleiteadas referente a VTM, valor de tempo de magistratura, pagamento de período de licença-prêmio não usufruídas. Parece que é o senhor, né? Okay. 1 minuto, candidato. Os aposentados do estado da Bahia são os únicos no Brasil que não recebem o auxílio saúde. Vejam, colegas, os aposentados chegam numa fase da vida em que mais precisam do apoio da sua associação e a associação não fez qualquer movimento no sentido de efetivar esses direitos. O que nós percebemos é que a AMAB, ela é uma EP3, ela é uma extensão da presidência do tribunal, ela é pautada pela presidência do tribunal. A chapa Nova AMAB visa construir, com base nas mesas temáticas, discutir todos esses direitos que foram colocados pelo Colégio Admiro e judicializar, independentemente da vontade do presidente ou não. Então, a chapa Nova AMAB tem como base a coletividade. Nós não somos pautados por qualquer interesse da mesa diretora. Sim, a candidata tem 1 minuto. A questão dos aposentados nos toca muito, porque é o nosso futuro, somos nós amanhã. E é com muita tranquilidade que nós iremos defender. O auxílio saúde, a gente precisa ter em mente que na Bahia não é pago, os aposentados eles pertencem à folha do FUNPREV. E como tal, demanda uma lei, cujo projeto já está dito pelo meu candidato a vice, Hernani Garcia Rosa, que ele está na Assembleia, já em tramitação, e que será incorporado essa luta através da interlocução na Assembleia. A PAI também vem sendo paga, mas também essas diferenças, e tem outras, querido desembargador, né? Temos a diferença do auxílio moradia, tem o problema da conversão das férias e licença premium. O candidato já falou, não já? Agora é ela. Vamos lá para o ponto. Candidatos, quais medidas serão tomadas em sua gestão para resgatar o prestígio da magistratura baiana, especialmente diante dos constantes atos de ingerência da OAB
no Tribunal de Justiça, mas também diante dos últimos casos noticiados de corrupção envolvendo magistrados. Como é? A última. Candidato, quais medidas serão tomadas em sua gestão para resgatar o prestígio da magistratura baiana, especialmente diante dos constantes atos de ingerência da OAB no Tribunal de Justiça, mas também diante dos últimos casos noticiados de corrupção envolvendo magistrados? Mas são duas ou uma pergunta? Não, é ela primeiro. Na verdade, é uma pergunta que está bifurcada, né? Candidata, a senhora tem 1 minuto. Sim, candidata. A senhora tem 1 minuto. Mas está atrapalhando. Não, peraí. Olha, não pode haver interferência aí, senão vai atrapalhar aqui, por favor. Está interrompendo o debate. Não. Candidata, quer que repita a pergunta? Por favor, Vou repetir colega a Admiro. pergunta. Candidatos, quais medidas serão tomadas em suas gestões para resgatar o prestígio da magistratura baiana, especialmente diante dos constantes atos de ingerência da OAB no Tribunal de Justiça, mas também diante dos últimos casos noticiados de corrupção envolvendo magistrados? A candidata tem 1 minuto. Agradeço também essa pergunta, porque ela se enquadra dentro do nosso pilar, que é o resgate da autoestima dos magistrados. Nós vamos reconstruir esse tecido que anda esgarçado, vamos unir a magistratura e internamente fortalecidos, nós vamos, através de ações sociais, resgatar o bom nome, trazer a magistratura para a carreira de Estado que ela é. Os casos, a OAB, através do diálogo com a OAB, nós iremos trazer a ordem ao limite e jamais aceitaremos abusos nem fiscalizações indevidas. Não somos corregedores dos colegas. Os casos que se divulgam são raros, não mancham a magistratura. Tempo encerrado, candidato. Candidato, tem 1 minuto. Pois não. São 2 perguntas. A primeira pergunta é com relação ao que a chapa Nova MAB deve fazer quando algum colega for atacado por qualquer agente externo. A nossa chapa tem a proposta de criar o Conselho de Desagravo, de forma que, de pronto, usando-se os meios tecnológicos, nós vamos dar a resposta imediata à sociedade diante de qualquer agressão sofrida por aquele colega. Recentemente, eu me manifestei no Tribunal Pleno criticando as blitz da OAB. Nós não podemos admitir que os magistrados sejam fiscalizados pela OAB. A OAB é um ministério privado. Nós já temos a Corregedoria, que fiscaliza as corregedorias, temos também o CNJ, então nós podemos admitir que colegas sejam atacados injustamente. Com relação aos colegas que sofrerem responderem alguma ação penal ou algum processo administrativo, eles terão assistência jurídica devida. Obrigado, candidato. Agora quem responde é o senhor, né? Primeiro. São quantas? Faltam quantas? Faltam 5. Essa é a 6ª. As férias de juízes devem ser suspensas diante da necessidade de serviço. O que a MAB deve fazer sobre isso? Vamos lá. Nós estamos vivendo aí sob essa cortina de fumaça e conta com a coautoria da MAB. Nós ganhamos menos do que os membros do Ministério Público. Nós temos 2 procedimentos administrativos que não nos pagam, que é o da simetria e do reflexo do último aumento, e nós estamos vivendo sobre essa cortina de fumaça, que é obrigar o juiz a tirar férias. A AMAB tem que ter uma postura mais firme nesse sentido.
O Poder Judiciário não é uma empresa privada. O Poder Judiciário é um poder que tem que entregar para a comunidade a prestação jurisdicional. Então, juiz vender férias não é favor que a mesa diretora faz para o juiz. É uma oportunidade que o juiz dá para a sociedade de abrir mão do seu repouso para poder servir mais a comunidade. Candidata, tem 1 minuto. A questão da obrigatoriedade das férias, ela já vem sendo enfrentada. Nós, consta igualmente das nossas proposições, nós vamos ingerir, fazer maiores ingerências. Inclusive, temos pedido no CNJ, vamos acelerar, intensificar essas negociações, porque não é justo e plausível que nós saiamos de férias para já angustiados com a volta. Só o magistrado de 1º grau sabe o que é ter que sair de férias e encontrar seu acervo triplicado. A gente trabalha loucamente na última semana antes das férias e quando volta, passamos mais 1 mês somente para regularizar o serviço. Isso não pode e isso vai acabar. Alguém se mexeu, eu tive a impressão que tinham levantado o braço, mas acho que eu transmiti meu recado. Agora é o senhor, né? Ela. Candidatos, o que vocês pensam sobre o funcionamento das mesas temáticas no processo de tomada de decisão da AMAB? Pensa que as decisões da mesa temática são vinculantes ou poderá a gestão escolher de forma unilateral não acatar o que for decidido? Candidata, né? A senhora. As mesas temáticas, como instrumento de discussão de ideias, elas são positivas. Elas não podem ser impositivas no momento em que nós vivemos em uma democracia. Ou seja, nós escolhemos nossos representantes dos conselhos e o sistema democrático é isso, onde os eleitos representam o direito da maioria. As mesas são sempre bem-vindas, porque sugestões, ideias construtivas, isso nos engrandece, mas elas não podem se sobrepor à decisão do Conselho, à presidência, à decisão do Conselho, salvo nos extremos termos do nosso estatuto, que mais tarde mostrarei como ele foi descumprido. Candidato. Eminentes magistrados, depois dessa resposta da candidata Ângela, vocês perceberam a diferença da chapa Nova AMAB para a chapa Nossa AMAB. A chapa Nossa AMAB, ela continua ainda ignorando esse movimento democrático das mesas temáticas, o movimento em que os juízes decidem o que o presidente deve fazer. Nós precisamos de uma representatividade que espelhe tudo que for decidido nas mesas temáticas. Só as mesas temáticas tirarão a AMAB desse ambiente autoritário, desse ambiente personalista. Nós trabalhamos na mesa temática, abstraindo o anseio da coletividade, de todos os colegas. O tempo encerrou, candidato. Vamos para a 8ª pergunta. Agora é o candidato, né? Considero a aprovação da lei da simetria a maior conquista da magistratura baiana nos últimos tempos. Mesmo tendo uma decisão quase que unânime do Pleno para sua aplicação, ainda não conseguimos implementá-la na prática. O que os candidatos pretendem fazer para que os magistrados baianos não continuem sofrendo com a perda remuneratória? Candidato, tem um Pois minuto. não. Queridos magistrados, os senhores sabem o que nós devemos fazer, né? Primeiro, nós precisamos ter uma AMAB independente, uma AMAB que não seja pautada pela presidência do tribunal. Por isso que nós não conseguimos, depois de 7 meses,
Esse procedimento já foi julgado e o presidente não cumpre decisão judicial. E a MAB não toma qualquer providência. Ela não toma qualquer providência porque ela é candidata a desembargadora e ela não quer contrariar os interesses do seu padrinho. Simplesmente por isso, a nossa gestão irá usar todos os meios jurídicos, através da nossa assessoria jurídica, obviamente dialogar num prazo curtíssimo e tomar as providências perante o CNJ. Candidata tem 1 minuto. Bom, assimetria é risível achar que algum juiz não queira e não anseie pela simetria. Embora a simetria ela não atinja os aposentados. É mais uma forma de exclusão dos nossos colegas aposentados. Nós temos uma luta nacional, chama AVTM, que essa sim é uma luta palpável, inclusive porque tem abertura na LOMAN, que pode beneficiar também os aposentados. Nós somos únicos, a magistratura é única. Existe um PP, pedido de providências, no CNJ, eu não quero defender, mas eu fui procurar saber, vim aqui até a MAB, até para saber como vamos prosseguir. E esse PP está em sigilo. Nós não temos acesso, a MAB acredito, não, a MAB entrou, mas não obteve resposta. O que nós asseguramos é que tudo que for conveniente, oportuno e viável será ajuizado. Obrigado. Vamos para a 9ª pergunta. Qual o compromisso a gestão vai firmar para a imediata implantação da simetria em favor dos magistrados? Se quiserem, como já foi o tema de simetria, eu cancelo essa e passo para outra. Vamos discutir, esse tema interessa. Então pronto, então vamos lá. Qual o compromisso a gestão vai firmar para a imediata implantação da simetria em favor dos magistrados? Foi o fim da minha fala. Ultrapassada a questão no CNJ, que avocou o processo, está em sigilo, feito esse diálogo, não obtendo resultado através do diálogo, nós podemos, inclusive, ajuizar, mas desde que se mostre conveniente, oportuno e viável. Porque nós não podemos ser irresponsáveis, inclusive, de sofrer uma condenação em custas. Então, nós temos que estudar e ver a viabilidade. E, sendo, nós ajuizaremos. Até porque a questão da VTM, ela não é uma questão nacional, é uma questão que ela está muito regionalizada. E isso nós, com certeza, nós fazemos, porque é o interesse de todos. Todos nós queremos e precisamos, porque é justo e oportuno. É VTM ou simetria? Simetria, pergunta. Simetria. Então, não existe qualquer decisão no procedimento lá no CNJ que impeça o presidente do Tribunal de Justiça de nos pagar os meses, os anos de 2019, 2020 e 2021 e implantar no final do ano a isonomia com o Ministério Público do Estado da Bahia. O que falta é justamente uma ação firme e independente da AMAB para usar os meios que ela dispõe, os meios que toda associação e que todo sindicato dispõe. O que falta é isso, é ação. Os senhores presenciaram a divergência que eu abri no Tribunal Pleno. Ali foi o começo da nossa conquista com relação à simetria. Vamos para a última pergunta desse bloco. Qual o apoio às mesas temáticas às deliberações coletivas dos magistrados? De que modo isso ocorrerá? O que pensam os candidatos acerca da generalização das Assembleias Gerais, com participação direta dos associados nas questões da AMAB? Deu para entender? Deu. A chapa Nova AMAB
a base da chapa Nova MAB são as mesas temáticas. Essa é a grande diferença da chapa Nova MAB para a chapa Nossa MAB. Nós priorizamos esse ambiente democrático. Só através desse ambiente, das mesas temáticas, é que os colegas vão poder verdadeiramente determinar o que o presidente deve fazer. Por isso que eu estou aqui. Eu aceitei o convite de me candidatar a presidente da MAB, porque eu passei a conviver com esse ambiente democrático e eu sou a favor do Estado Democrático de Direito. As mesas temáticas, elas é que vão determinar, os magistrados é que vão determinar os rumos da presidência. Nós seremos pautados pelos magistrados e não pela presidência do tribunal, como a gestão atual. Candidata tem 1 minuto. A base da definição de democracia é a representatividade, ou seja, os eleitos externam a vontade da maioria. Nós não precisamos de controle, nós precisamos de diálogo. E a mesa temática, desde quando ela funcione como um instrumento de diálogo, de sugestão, de formação de ideias, de pleitos, ela será acolhida, com certeza. E é a participação de todos em assembleia, a participação presencial, o convívio com os colegas, trazer mais ainda os colegas para dentro da nossa associação, é um compromisso nosso que com certeza irá acontecer. Bom, então está encerrado esse primeiro bloco e eu gostaria de saber dos candidatos se querem partir diretamente para o segundo ou querem dar uma suspensão de 5 minutos. Por mim, eu continuo, mas a minha Candidato. vontade não deve prevalecer, né? Nós estamos num ambiente Você acha que democrático. precisa? Hein? É bom? Prosseguir? Então vamos prosseguir. Ah, né? vai prosseguir? Às vezes querem ir um banheiro, alguma coisa, não? Vocês é que sabem. Bom, então vamos lá. Nesse segundo bloco, cada candidato responde a 4 perguntas do concorrente. Será concedido 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica. A ordem para a formulação da questão será definida por sorteio. E também vai ser alternado? Aí é automaticamente, né? É. Bom, vamos lá. Cada candidato, então, responde a pergunta do outro candidato, ordem por sorteio, 4 perguntas para cada um dos candidatos. Essas perguntas são vocês que vão fazer. Uma outra pergunta de vocês. Eu vou sortear aqui a ordem inicial. Aí, quando você sair, é quem faz primeiro ou quem responde primeiro? Desculpe. Aqui é quem faz Quem primeiro. faz primeiro. É o senhor mesmo. O candidato tem 30 segundos para fazer a primeira pergunta. Candidata Ângela, vamos falar sobre o tema mais importante para todos nós, pelo menos para a maioria dos magistrados, né, que dependem de vencimentos e que estão contando, né, todo final de mês que esse sonho ocorra, simetria com o Ministério Público. No próximo dia 10, haverá a realização de uma AGE convocada diretamente pelos magistrados na forma prevista pelo Estatuto, já que verificada... O tempo está encerrado. E eu não faço a pergunta? Conclua a pergunta. Não Conclua é a pergunta isso. direta. A pergunta, ele já perdeu o tempo, mas... Qual é a pergunta, então, sem a conclusão? Já que verificada a omissão da presidência Não, atual da MAB... a pergunta. É. Pronto, a Aí. Qual é a pergunta pergunta? é: 300 associados assinaram, a pergunta é essa, 300 associados assinaram a convocação... A pergunta da não AGE é essa. Da simetria. A pergunta que eu faço à senhora é a seguinte: por que a senhora não assinou e os seus vices não assinaram a convocação da AGE? A senhora é a favor ou contra a simetria? Volto a dizer, desembargador Júlio Travessa, que é risível dizer que algum magistrado nesse estado seja contra a simetria. Isso não existe, são palavras ao vento.
se criou um clima de animosidade, de litigiosidade, que não faz bem. A mim, eu sou uma pessoa, não sou nem uma pessoa muito pacífica, mas a agressividade desmedida, ela me afeta. E simplesmente um grupo onde se trata dessas questões não me representa. É claro que eu quero. Sei da luta da AMAB. É uma luta que vem desde 2020. 15/9/2020 já existia pedido. Não é novidade, não é bandeira usada por aí. É um direito de todos. É uma luta de todos, desembargador. Não temos que nos dividir, não. Nós temos que caminhar juntos. Quanto aos colegas, eles têm autonomia. Eu confio, acredito, amo meus 3 vices, estou aprendendo a amar a cada dia, mas eles são autônomos e eu sei que também são magistrados dignos e querem, esperam e merecem a simetria. Palavras ao vento. O candidato tem a réplica em 1 minuto. 2 minutos. Olha a plateia. Não. A plateia não deve se É a manifestar. plateia que dita. A plateia, Aí eu vou pedir para sair. A plateia eu vou não pedir deve para se sair. manifestar, por gentileza. Eu vou pedir para sair. Não, a plateia... Verônica. Admiro, eu gostaria de pedir a palavra. A presença do meu vice e de 3 pessoas da chapa visa justamente isso, me auxiliar e encaminhar os pedidos de resposta. É um pedido de resposta pessoal. Eu posso falar? Se puder me dar o direito de falar. A candidata solicitou o direito de resposta, eu fiquei calado, apesar de não ter concordado com o conteúdo, mas não contestei a comissão. Então, É porque na organização aqui diz que quem fala são os candidatos. isso. Aí, quando o senhor precisar do direito de resposta, o senhor vai Então, eu levantar estou a mão. pedindo direito de resposta, eu reafirmo o que foi dito pelo colega. Pronto, vamos lá. Comissão, analise, por gentileza. Foi concedido? Pronto. O senhor tem a réplica. Eu posso usar os 2 minutos? O senhor tem 1 minuto para a réplica e 1 minuto para seu direito de resposta. Ok. Então, caros amigos, magistrados, 288 colegas usando o poder que, previsto no artigo 17 do nosso Estatuto, requereram a instalação da Assembleia Geral. Se o presidente da AMAB questiona essa legitimidade que os associados têm e afirma que não assinou e que 280 colegas não lhes representam, aqui é praticamente metade dos associados. Eu não afirmei isso, eu vou querer direito de resposta. Eu não afirmei isso em nenhum momento. Eu posso ler aqui os 280 nomes e não consta o nome da candidata Ângela, não consta o nome de Gustavo e não consta o nome da segunda vice. Eu estou com o documento aqui na mão. Eu posso permitir a ela o direito de resposta para que ela me responda. A réplica terminou. A réplica não terminou ainda. Eu já usei meu... Ela interrompeu. O senhor entrou 1 minuto. Não, mas ela interrompeu o outro minuto que eu tinha. Sim, então pronto, responda o resto. Então, eu posso falar? Isso, eu tenho 1 minuto. Então, eu estou com um documento aqui na mão. É um documento que foi gerado no seio de um ambiente democrático. Os associados exerceram o que está previsto no artigo 17. Então, o presidente da AMAB ele tem a obrigação de cumprir o estatuto. Agora, me causou estranheza a afirmação de que 280 colegas não representam a vontade da Associação dos Magistrados. Então, essa AGE vai acontecer no dia 10 e, com certeza, lá nós decidiremos qual a posição que a presidente da AMAB deve tomar com relação à simetria, que é um pleito justíssimo. Nós não podemos ganhar menos do que o Ministério Público da Bahia. Não tem justificativa. É o mesmo erário.
Não se justifica. Essa resposta não nos foi dada até agora. 7 meses o procedimento Tempo parado. encerrado. A senhora pediu direito de resposta, Eu a comissão concordo com o direito de analisa. resposta. A minha pergunta é Quem se decide é ela a comissão. assinou ou não a lista. Não é o senhor. Não há, não. A minha pergunta é nesse sentido. É o candidato que Não, pauta. quem decide Não, direito é a de resposta é a comissão. afirmação de que eu disse que 280 288. juízes não representam. Eu não disse isso. Eu respondi porque eu não assinei. Foi concedido. Pronto, foi concedido. A senhora tem 1 minuto. 1 minuto. Não corresponde à verdade dos fatos. Eu nunca disse que 280 colegas não representam a vontade da magistratura. Eu insisto, é um argumento vazio, é mais uma palavra ao vento que um magistrado seja contra a simetria. Ainda mais magistrados que labutam, magistrado de 32 anos de carreira. Então, eu realmente acredito que o que pode ter acontecido. Essas assinaturas nasceram, volto a dizer, em um momento conturbado, feito para uma mesa e depois transformado em uma convocação de assembleia. Foi isso que aconteceu. Bom, então agora a candidata faz a pergunta para o candidato Júlio. 30 segundos para a pergunta. Tá. Desembargador Júlio, a chapa de Vossa Excelência não faz uma única menção à palavra mulher. Como podemos nos sentir representadas nesse programa? Nós temos, nessa lista mesmo aqui, se a senhora percebeu, posso contar aqui, metade dos colegas que estão aqui encampando através das mesas temáticas são mulheres. É porque talvez a chapa de vocês não lançaram um olhar para os ambientes das mesas temáticas. Eu acredito que seja isso, porque se os senhores lerem essa lista aqui, os senhores vão ver que a maioria das mulheres, a maioria dos colegas que assinaram aqui são do sexo feminino. Então, eu tenho várias mulheres na minha vida. Hoje mesmo, minha mãe, se estivesse viva, ela completaria 91 anos de idade. Na minha vida, eu tenho 3 filhas e vários colegas aqui. Então, a mulher é o que tem de mais importante, porque é a que concebe, é a que nos coloca na vida e que nos permite o primeiro sopro e a oportunidade de evoluir espiritualmente. Réplica em 1 minuto. Eu não falei em apoio, eu falei em programa, em um olhar diferenciado que um feminino reclama e a sociedade exige, porque nos impõe várias diferenças. Quantas vezes, concorrida em iguais condições, uma mulher e um homem é preferido? Nós temos a Agenda 30, que é uma agenda da ONU para incentivar a participação da mulher no âmbito do Poder Judiciário. A chapa Nossa MAB vai ampliar a diretoria da mulher, transformando-a na diretoria feminina e de ação social, para dar esse apoio, esse olhar que nós precisamos, porque nós que estivemos no interior sabemos como é difícil. E também desenvolver ações para que a comunidade possa nos olhar com mais benevolência. Bom, desembargador, sua pergunta. Eu dispenso o pronome desembargador. Candidato, sua pergunta. Eu prefiro, Perdoe-me. porque quando eu assumi a presidente da MAB, nós não vamos ter um desembargador presidente da MAB, nós vamos ter um colega magistrado. Ok, candidato, Então, sua pergunta. se o mediador puder dispensar o pronome, eu agradeço. Está dispensado. Então, a sua chapa, a despeito de receber apoio, o apoio declarado da gestão atual da AMAB e até do TJBA, curiosamente, demonstra a intenção de mudanças na AMAB e chega a utilizar o vocábulo reconstruir. O que se encontra destruído na AMAB? E quais foram os fatores e os responsáveis por essa destruição
para que se haja uma reconstrução. Tempo encerrado, candidato. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Viver é evoluir. Ninguém está pronto. Até porque quando nós estamos prontos, talvez seja a hora de morrer. E a AMAB tem erros. E esses erros, nós vamos procurar reparar e reconstruir. E a autoestima e esse sentimento de desunião que foi instalado, isso aí precisa ser reconstruído. Nós precisamos construir nosso tecido de apoio, que sempre existiu. E tem falhas, e nós pontuamos, mas nós vamos evoluir, porque é natural do ser humano, é crescer, é caminhar para frente. Nada está pronto e acabado. E todos os apoios que nós temos tido até então são apoios que nos honram, porque são apoios desinteressados, são apoios daqueles que acreditam na nossa proposta de diálogo, de firmeza, de luta e de muita alegria. O candidato tem 1 minuto para a réplica. Os senhores perceberam que são colocadas palavras que não têm muito significado e que são injustificadas. Mas eu respondo aos senhores, o que a AMAB precisa não é de reconstrução. O que a AMAB precisa é de refundação. A AMAB precisa deixar de ser uma EP3, uma assessoria da presidência do tribunal. Ela precisa deixar de ser pautada pela mesa diretora. Ela precisa ser pautada, ela tem que ser pautada pelos associados, por essa maioria ignorada dos 288, que não representa, que não tem qualquer simbolismo para a chapa Nossa AMAB. Eu vou precisar do direito de resposta. Comissão. Porque não é verdade que eu não disse isso. Eu não disse que 280 não representam. Candidato, sim, foi negado. Então, sacar em verdades é permitido. A pergunta é da senhora, candidata, para o candidato. 30 segundos para a pergunta. Desembargador Júlio Travessa, como o senhor pretende atender pessoalmente as demandas dos 800 magistrados no dito espaço Fale com o Presidente? O espaço Fale com o Presidente, ele vai ser um palavrão aqui na AMAB. A chapa nova AMAB, ela vai acontecer através das mesas temáticas. Esse contato será feito através dos colegas e através de meios tecnológicos. Os colegas é que vão dizer o que o presidente tem que fazer. A diferença da nossa chapa para a chapa atual é justamente isso. Eles estão presos a um modelo em que a decisão vem de cima para baixo. Os servos querem falar com o presidente e o presidente decide. A chapa Nova AMAB tem uma outra proposta. As mesas temáticas decidirão e o presidente representará os interesses da maioria, do que for decidido pelas mesas temáticas. Essa é a grande diferença. Talvez isso tenha gerado um certo incômodo, né, nos padrinhos, porque nós não vamos mais ser pautados pela mesa diretora, nós vamos ser pautados pelos magistrados, pelas mesas temáticas, que é um ambiente democrático para que se decidir todos os destinos da magistratura da Bahia. Réplica em 1 minuto. O programa fala expressamente, fale com um presidente. E lá está o compromisso de atender 800 colegas. O que me causa espanto, ao contrário, é desconsiderar por completo o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, previsto estatutariamente. Não haverá descentralização nessa chapa majoritária? Não é contraditório defender tanto a democracia e concentrar a fala com o presidente? O senhor não confia nos seus vice-presidentes? Nenhum dos seus apoiadores não detém essas condições? A chapa Nossa AMAB é, ao contrário, resultante de uma convergência de ideias, de compartilhamento de tarefas, agirá em conjunto.
Candidato Júlio Travessa, a pergunta é a vez do senhor. Eu vou ter que falar rápido. Neste momento tão delicado para a magistratura da Bahia, quando amargamos vergonhosamente a última posição na escala de remuneração em todos os TJs do Brasil, e a candidata Ângela, na condição de candidata à promoção para desembargadora, habilitada para os editais 21, 22, 23, 24, 25 e 26, que serão apreciados no dia 14 de dezembro, a pergunta que eu faço: não existe um conflito evidente entre ser presidente da AMAB e candidata a desembargadora? Como Vossa Excelência vai se desincumbir num momento tão crítico da magistratura? Não? Ela que pauta... Não, é o cronômetro desembargador, não sou eu, já não. Passou, entendeu? Já passou, 30 segundos. Então, pronto. Como que ela vai se desincumbir aí, toda vez... da dualidade de ser candidata a desembargadora? O temor que eu tinha, quem está pautando o debate é o candidato Eu vou acrescentar à desembargador. senhora o tempo que foi passado para ele a mais, tá? 42 segundos. Pronto. Eu agradeço. Não, 42 não. Foi quanto? Foi 30, hein? Foi 12 segundos. 12 segundos, não foi? 23 segundos. Pronto. A candidata tem 2 minutos para a Ela resposta. já tem um tempo, já está correndo. Não comecei, vou começar. Não comecei. É legítimo esclarecer que o direito de ascensão ao segundo grau é legítimo a todos que integram o quinto, até porque é previsto na Constituição. O que eu garanto a cada um dos colegas é que jamais tergiversarei com esse meu desejo de um dia ser desembargadora, porque é um direito, é legítimo, é previsto. Agora, eu sempre defendi o princípio. Minha conduta de 32 anos de magistratura demonstram que eu sempre agi com independência, com transparência, com lealdade e com força. E é isso que eu vou fazer. Isso não impedirá de forma nenhuma que eu defenda a magistratura da Bahia. Eu não estou pleiteando nada ilegal, nada ilegítimo, embora até tenha sido um desejo postergado, porque esses editais eles foram antes da definição da chapa. E eu já estava habilitada. Mas isso, em nenhum momento, tenho muita tranquilidade, porque eu defendo o princípio. Eu só ajo com coerência. Nunca tive nada na minha vida que me afastasse disso, do princípio. E o princípio, ao assumir a AMAB, é defender a magistratura. A senhora vai dispensar o tempo extra que foi concedido, né? Não, ainda tem mais Tudo bem, desculpe. Pois não, posso dispensar. Pronto, então o candidato tem um minuto a resposta. Para evitar situações desconfortantes como essa, para evitar essas dualidades, a chapa Nova AMAB propõe estabelecer uma quarentena para o cargo de presidente da AMAB, impedindo-se temporariamente nomeações para os tribunais ou cargos de assessoria, ou seja, para simples possibilidade de que esses conflitos não ocorram, buscando inserir justamente os associados numa condição mais confortável, para que a sua presidente ou o seu presidente não fique pedindo votos e tendo que se submeter à presidência do tribunal. Pronto, encerrado. A candidata, então, agora tem o direito à pergunta. 30 segundos. Desembargador, o que o senhor acha do movimento associativo? E por que se filiou tão somente há 8 meses, sendo desembargador há 8 anos? Essa pergunta é muito interessante porque os colegas associados, os colegas magistrados, eles têm uma noção perfeita de que quantidade não é qualidade. Eu venho me manifestando de forma enfática, de forma contundente, com um discurso jurídico, um discurso polido, muito antes de me associar à AMAB. Então, quando eu passei a conviver com esse ambiente democrático, quando eu passei a conviver com os colegas de primeiro grau, é que nós
percebemos que o simples fato de estar julgando, o simples fato de ser apenas um membro do Tribunal Pleno não seria suficiente para que a gente pudesse chegar e conseguir as grandes vitórias. Então, eu me associei, me sinto magistrado, não sou um estranho no ninho, já tenho 8 anos de magistratura e me sinto muito à vontade. E tempo, quantidade não quer dizer qualidade. Agora, eu acredito que pessoas que já têm muitos anos aí no tribunal poderiam ter se manifestado por várias vezes quando eu me manifestei no pleno. Eu tenho uma lista aqui, ó, auxílio acervo, simetria, substituição, ou seja, em pouco tempo eu já me manifestei muito em favor da magistratura. Então, eu estou pedindo aos senhores mais 3 anos. Pode ter certeza que nesses 3 anos eu vou produzir muito mais, eu vou lutar muito mais pelo interesse dos magistrados do que alguns que têm mais de 30 anos e até o momento não tiveram a coragem de falar nem 1 minuto no Tribunal Pleno. Candidata tem 1 minuto de réplica. Esclarecer, se alguém não sabe, eu não figuro no Tribunal Pleno, não disponho desse palanque. É estranho que só há 8 meses nasceu essa vontade ferrenha de congraçar, nunca tendo participado de nenhum evento. Ao contrário, eu tenho uma longa experiência associativa. Vinculo o meu ingresso em 5 de dezembro de 90 à filiação à AMAB. E isso me credencia a entender, a compreender todas as demandas. Isso sim faz a diferença. Eu sempre estive aqui, mesmo que discordando eventualmente, porque o associativismo é através dele que nós construímos as nossas vitórias. Encerrado. Vamos para a última pergunta do bloco. O candidato Júlio pode fazer a candidata Ângela. Recentemente, a decisão da AMAB extinguiu a possibilidade de diálogo e prestação de contas com os associados por meio do canal associal. Isso é um fato. A AMAB, ela saiu de forma deliberada do grupo AMAB oficial. Inclusive, um grupo que eu fui expulso, me colocaram, em 20 minutos depois me expulsaram. Candidata, os juízes foram praticamente amordaçados e afastados dos debates. Eu pergunto à candidata Ângela se ela considera conveniente a medida tomada pela gestão atual da AMAB e de que modo os diálogos e os debates serão fomentados numa eventual gestão de sua chapa. A candidata tem 14 segundos a mais. Ok. 2 minutos e 14 segundos. Como acabei de dizer, a discordância é salutar. E nesses 32 anos de AMAB, eu discordei de algumas coisas. Mas, mais uma vez, cabe à presidente Narti esclarecer as razões por que ela saiu. Mas nós vamos construir canais de diálogos. E ao invés de ouvidorias para perseguir magistrados, como a outra chapa faz, para fiscalizar, nós vamos fazer uma ouvidoria de acolhimento, de tirar dúvidas, porque é muito importante. Nós temos as plataformas digitais que elas têm que ser aprimoradas e o serão, porque dentro da nossa programação nós temos a previsão de ampliar, de fazer crescer esse intercâmbio de ideias com toda a magistratura. O candidato tem 1 minuto para. Eu estou muito feliz com essa resposta, porque nós percebemos que nós temos 2 chapas da oposição. A chapa Nova AMAB e a chapa Nossa AMAB, que até então era uma continuidade da presidência atual, e nós ficamos felizes que essa chapa também é da oposição. Então, quem ganha isso são os magistrados da Bahia, que têm a oportunidade, né, de mudar o rumo da chapa atual, mudar os rumos que a gestão desastrosa da AMAB
está nos trazendo. Os senhores podem ver, hoje nós não conseguimos nem realizar um debate aqui. Por total ineficiência técnica. Nós não conseguimos compartilhar para os colegas esse debate. Então, nós precisamos rever isso aí. O tempo encerrou, candidato. Candidata Ângela tem a pergunta para o candidato Júlio. Ela não já fez 4 perguntas? Não, é a O senhor última. fez, agora ela é a última. Essa é a última. Todos nós sabemos que as eleições já se iniciaram pelo correio. Também sabemos que a candidata à terceira vice da chapa de Vossa Excelência, desde o início das eleições gerais, tinha renunciado, o que inclusive foi divulgado por um dos candidatos da sua chapa. Algum colega pode eventualmente ter votado por amizade ou por apoiar aquela candidata. Eu pergunto ao senhor, ignorar isso é respeito a magistrado? É desrespeito ao nosso estatuto que estabelece a obrigatoriedade de um terceiro vice aposentado? O candidato tem 14 segundos a mais. Eu lamento que a candidata desconheça o estatuto da associação que ela pretende presidir. A desistência da candidata à terceira vice, Luiz Linda Valois, aconteceu após a homologação da chapa. Então, o estatuto prevê que só poderá haver a substituição em caso de morte ou qualquer outra razão que a impeça de se candidatar. No mesmo momento que fomos instados pela comissão, substituímos pelo colega Antônio Fernando. Então, se houve essa dificuldade de lançar o nome na chapa, não é responsabilidade da chapa Nova MAB. Nós já temos um outro candidato a terceiro vice, que é o juiz Antônio Fernando. Candidata, tem 1 minuto. E seria responsabilidade de quem? E esse delay, para usar uma palavra aí da informática, e esse delay do início de outubro, dia 17/10, o colega da outra chapa postou nos nossos grupos e atribuindo uma pressão da nossa chapa. Era de conhecimento, era obrigação comunicar à comissão eleitoral, não ser instado pela comissão. Era obrigação, porque isso é um desrespeito a nós, candidatos. Porque ao recebermos aquela chapa, não sabíamos. Isso só foi divulgado recentemente. Embora, quando o candidato externou que havia uma renúncia, nós perguntamos na AMAB, não havia renúncia. Só posteriormente, a então candidata, incomodada com o desrespeito, com o desprezo que recebeu, foi que ela comunicou à AMAB e não a chapa. Eu quero direito de resposta. Comissão. Ela está lançando fatos que não são verdadeiros. Foi concedido? O candidato tem 1 minuto de direito de resposta. O que foi? A partir do momento que nós fomos instados pela comissão, que é o órgão que conduz o processo eleitoral, em menos de 12 horas nós substituímos o candidato à terceira vice. Agora, se a candidata revelou que foi pressionada para desistir da nossa chapa, para inviabilizar a candidatura à chapa Nova MAB, aí a responsabilidade não é minha. Eu sei que o primeiro candidato, Ivan Dourado, também desistiu, estranhamente, e a nossa ex-candidata também teria desistido, mas não partiu da chapa Nova MAB qualquer afirmação nesse sentido de que ela teria sido pressionada. Aí, não, da minha parte, não partiu nem do nosso segundo vice, do nosso primeiro vice, nem da nossa segunda vice. Tempo encerrado. Eu quero um direito de resposta porque foi atribuído uma pressão, foi atribuído um comportamento inadequado à nossa chapa.
Eu não falei qualquer pressão de chapa alguma. O senhor falou, Quem por falou- pressão. quem O senhor falou, foi a senhora desembargador. que no grupo de WhatsApp Está alguém gravado. falou. Vamos, candidatos. Eu não sei que grupo de WhatsApp é esse, eu não É faço o que o parte. senhor tanto defende faz parte. Não, eu não faço parte desse grupo de WhatsApp, não. O que precisa ficar claro é que o candidato sabia desde outubro. Negado. Direito negado. Declaro, pois, encerrado esse bloco e vamos para o último bloco, ou querem um time de 5 minutos, como é que é? Não, não é o último, não é só... É o último, é 5 minutos e para cada um. Querem encerrar logo? Então vamos lá. Vou sortear quem é que vai fazer as considerações em primeiro lugar. Não, tá ótimo. Era melhor misturar, Agenildo. Eu vou botar aqui para baixo, né? Porque Não era melhor aqui, ó. a gente dobrar os papéis, irmão? Pode ser, fica até mais fácil, né? Hein? Era melhor, amigo. Só a título de sugestão. Não, fica até mais fácil para pegar. Vamos sortear quem vai ser o primeiro a fazer as considerações finais. São 5 minutos, viu? 5 minutos, né? É a candidata Ângela Bacelar. A candidata tem 5 minutos para suas considerações Eu só finais. gostaria de um pouco de silêncio. Por gentileza, mantenham um silêncio. A candidata tem 5 minutos para suas considerações finais. Eu vou pedir licença aos colegas para ler o que eu fiz. Eu ia falar de improviso, mas ontem à noite, quase madrugada, eu sentei no computador e escrevi esse texto. E eu acho que talvez eu possa me expressar melhor através dele. Eu sei que nem todos os colegas me conhecem pessoalmente e gostaria de aproveitar esse momento para estreitar os nossos laços. Sou magistrada há quase 32 anos. Já passei pelas cidades de Bitiara, Jaguaripe, Centro-Sé e Itaberaba. E vocês devem estar se perguntando, por que eu estou aqui hoje? E eu conto. Eu acredito no associativismo. É através do associativismo que nós alcançamos os nossos direitos e consolidamos as nossas conquistas. É sendo juíza, é estando na magistratura, é vivendo essa prática no meu cotidiano que eu consigo olhar para cada um de vocês e compreender as nossas dificuldades e benesses dessa tão árdua e gratificante atividade. É por ser magistrada e ter experimentado fato de ser administradora do fórum, gerir uma unidade, ao mesmo tempo que tinha que tratar com delegado, com os cartórios extrajudiciais, que mantinha um diálogo com a comunidade, atendimento a advogado, que eu consigo entender a cada um de vocês. E, ao ter a oportunidade de falar sobre isso, eu quero agradecer o convite da Comissão Eleitoral para esse debate que ocorreu no dia de hoje. Essa iniciativa é, antes de tudo, democrática. Aqui tivemos a oportunidade de trazer nossas proposições, trocar ideias, porque a magistratura nos impõe união. E dito isso, obrigada ao desembargador Júlio Travessa por dividir comigo este momento. Para mim, é uma alegria estar aqui perante os meus colegas, pois esperamos colher muitos frutos desta construção coletiva, que tem sido enriquecedora para todos os magistrados, porque só através da participação de todos, unidos, juntos, é que podemos ser protagonistas desse novo capítulo que se iniciará na AMAB. Eu sou porque nós somos juízes. Quando eu respeito a sua trajetória, eu também respeito a minha. E nessa caminhada de transformação, quero contar com cada um de vocês. Vamos fazê-la juntos, com animação, com fé, com coragem, trabalho, disposição, força, diálogo e com muita alegria
porque a magistratura precisa de alegria para reconstruir o seu tecido institucional. Precisamos confiar uns nos outros. E isso é absolutamente necessário, porque muitas vezes nessa minha caminhada pelo interior, eu tenho sentido o quanto estamos fragilizados. E sei que posso colaborar com a minha experiência, com todo esse tipo de magistratura, para que isso possa ser refeito. Eu não caminho sozinha. Junto comigo tem o primeiro vice, Gustavo, que é um juiz referendado pela grande capacidade conciliatória. Temos a nossa segunda vice, Bianca Gomes, uma mulher aguerrida, lutadora, corajosa. E nós também temos a experiência e a história do juiz Hernani Garcia Rosa, porque a gente também aprende com quem já passou por esse caminho. E se individualmente somos juízes fortes, em grupo, no coletivo, seremos imbatíveis. Muito obrigada e até a nossa amada. Candidato Júlio Travessa, tem 5 minutos. Ok. Amigos e amigas magistrados do Estado da Bahia, o momento de chegada para ser candidato para presidente da nova MAB não surgiu, não foi uma escolha pessoal. Eu fui chamado por um grupo de colegas que entendiam que o momento era um momento de mudança. Mudança porque não nos pagam os nossos direitos. A presidência do tribunal não cumpre o valor mais comezinho de qualquer justiça, que é o cumprimento de uma decisão judicial, de 2 decisões judiciais. Não nos dão estrutura de trabalho. E sofremos corriqueiramente ataques externos e também ataques internos, como aconteceu recentemente, de um desembargador vindo do 5º da OAB, que nos chamou de preguiçosos e câncer do Poder Judiciário. O momento, meus amigos, não é de votar por amizade. O momento é de construir um caminho democrático. E esse caminho democrático só vai acontecer através das mesas temáticas. Esse caminho democrático só vai acontecer quando a representatividade, quando o presidente da MAB espelhar o sentimento coletivo. Enquanto nós formos pautados pela mesa diretora, pela presidência da OAB, pelo secretário da Fazenda do Estado da Bahia, nós não sairemos dessa condição de uma simples secretaria de Estado. Nós temos que colocar o magistrado no centro das atenções. Nós não podemos admitir que o presidente afirme que os magistrados não são atividade fim. Nós somos atividade fim. Nós não podemos admitir, nós não podemos aceitar uma governância através de servidores que não pertencem à carreira da magistratura. Então, eu conclamo os senhores, o momento é de mudança. O momento não é de pensar na amizade do colega, o momento é de pensar na nossa carreira e de pensar na nossa família. Porque nós estamos vivendo o caos, nós somos os últimos no Brasil em remuneração. Enquanto a MAB continuar sendo pautada pela presidência do tribunal, nós não vamos sair desse caos em que nós nos encontramos. Então, eu queria agradecer aos meus companheiros de luta, Ed Sami, Cirlei, Antônio Fernando e todos os colegas que compõem os diversos grupos e todos os colegas que
entendem que o único caminho para que a MAB possa ser verdadeiramente democrática é através das mesas temáticas. Então, que Deus continue nos abençoando. E eu peço o voto dos senhores no dia 25 de novembro para que a gente possa mostrar para a Bahia e mostrar para a presidência do tribunal que os magistrados da Bahia exigem respeito. Nós exigimos respeito. Nós não podemos ficar nessa condição vexatória que nós estamos de último do Brasil em remuneração, enquanto que o Estado da Bahia é o quarto em arrecadação. Não existe justificativa no mesmo erário os membros do Ministério Público perceberem mais do que os membros da magistratura. Ministério Público não arrecada, Ministério Público não é poder, tem os mesmos, quase os mesmos números de membros da magistratura e nós estamos ganhando menos e cada dia ganhando menos. Então, eu agradeço a todos a atenção e que Deus continue nos abençoando. Finalizado o bloco 3, eu declaro encerrado esse debate e agradecendo a participação dos candidatos, a juíza Ângela Bacelar e o desembargador Júlio Travessa. Não é? E gostaria apenas de fazer um pequeno registro aqui, como magistrado de 32 a 33 anos, 8 de advocacia, 1 de Exército Brasileiro. Eu gostaria de dizer que, seja lá quem for, dos dois candidatos que venham ganhar, lembrem-se, precisamos estar unidos. Independentemente de qualquer coisa, devemos estar unidos. Ambas as bandeiras interessam a magistratura, então vamos estar unidos, independente de qualquer coisa. E vamos estancar também aquele câncer que está caminhando aí, que é o quê? Esse ódio, essa coisa de você não pensa igual a mim, então você é meu inimigo. Não. Nós temos direito de pensar diferentes, não é isso? Então, parabéns à MAB, parabéns aos candidatos, boa sorte a ambos, tá?